Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Daniel Morcombe tinha 13 anos na época do caso e vivia em Paul Woods, Austrália, com os seus pais Bruce e Denise e seus 2 irmãos. Ele foi descrito como um menino muito tímido e quieto, mas ele também era muito amoroso, educado e simpático e tinha uma excelente relação com a sua família, os seus pais e os seus irmãos. Eles eram uma família bastante unida que gostavam de estar sempre juntos e ele era muito próximo principalmente do seu irmão gêmeo, justamente por eles terem ali a mesma idade. Além disso, o Daniel também adorava animais. Na casa da família eles tinham vários animais de todos os tipos, inclusive pôneis, e ele também adorava a natureza. Em 7 de dezembro de 2003, os pais do Daniel não estavam em casa, estavam lá apenas ele e seus 2 irmãos, e então por volta de 1h da tarde, o Daniel avisou aos seus irmãos que ele iria sair para ir até o shopping comprar presentes de Natal para a família, já que o Natal estava chegando. Ele saiu então de casa por volta de 1h, fez uma breve caminhada até um ponto de ônibus que ficava ali próximo, embaixo de um viaduto, e ficou lá aguardando o ônibus. Já era costume o Daniel fazer isso, não era a primeira vez que ele pegava o ônibus sozinho, e ele sabia exatamente o ônibus que ele tinha que pegar. Porém, naquele dia o ônibus estava demorando muito, isso porque, na verdade, o ônibus tinha tido um problema ali, uma falha, então ele tinha quebrado no meio do caminho, a menos de 1 quilômetro antes do ponto onde o Daniel estava esperando. Então, um outro ônibus estava sendo enviado para fazer aquela rota, enquanto o primeiro, passava ali pelo concerto. Porém, esse segundo ônibus, ele já estava atrasado, afinal de contas ele estava indo para ajudar o outro que estava quebrado, então ele parou em alguns pontos, mas não em todos. E esse ponto onde o Daniel estava era um ponto que na verdade não era um ponto oficial, então o motorista foi instruído a parar apenas nos pontos oficiais para fazer a rota o mais rápido possível, para não atrasar ainda mais as pessoas que estavam aguardando. Então acabou que, como o Daniel não estava em um ponto oficial, o motorista do ônibus não parou, passou direto pelo Daniel no caminho e seguiu em rumo ao shopping. Porém, o motorista viu que o Daniel estava lá no ponto e acenou para o menino dizendo que um outro ônibus estava vindo logo atrás, então o Daniel continuou esperando. Esse outro ônibus veio então, cerca de 3 minutos depois, foi bem rápido quando esse segundo ônibus passou, porém nesse momento o motorista já não viu mais o Daniel no ponto e a partir desse momento ele não foi mais visto com vida. Naquele mesmo dia, por volta de 4h30 da tarde, os pais do Daniel finalmente chegaram em casa e ele ainda não tinha retornado, então o irmão dele disse que ele tinha ido até o shopping. Os pais estranharam porque ele não costumava demorar tanto para voltar para casa, então eles foram até o shopping verificar se o Daniel estava lá, também passaram no ponto onde ele deveria pegar o ônibus, no ponto também onde ele deveria voltar para casa, Eles fizeram ali, todo o percurso que eles imaginavam que o Daniel poderia fazer, porém não encontraram nenhum sinal do filho. Já no início da noite, então, completamente desesperados, eles foram até a delegacia para registrar o desaparecimento do Daniel. Os policiais então pegaram ali as características do Daniel e disseram para a família que iam fazer algumas buscas, iam avisar outros policiais ali da área para ficar atentos, mas o registro de fato de desaparecimento e as investigações não começaram naquele momento. Os pais do Daniel então foram instruídos a voltar para casa e aguardar durante a noite para ver se o menino não ia voltar para casa e se no dia seguinte ele ainda não tivesse retornado, aí de fato as buscas oficiais iriam começar.
Assim foi feito, então, infelizmente, o Daniel não voltou para casa aquela noite, então no dia seguinte as buscas se iniciaram. Começou a ser divulgado ali na mídia, então, fotos do Daniel e as informações, né, de onde era o ponto onde ele estava e em que horário tudo aconteceu. Então, algumas pessoas, algumas testemunhas começaram a entrar em contato com a polícia, dizendo que tinham visto o Daniel, né, com aquelas características, a roupa que ele estava vestindo, e algumas pessoas disseram ter visto um homem estranho ali no ponto junto com o Daniel. Seria um homem alto e magro que tinha uma tatuagem no braço. Além disso, outras pessoas também disseram ver um carro branco meio suspeito rondando ali a região daquele ponto de ônibus naquele dia. Os policiais, então, começaram a buscar entre criminosos sexuais que viviam ali na área, algum que tivesse essas características, que fosse um homem alto e magro que tinha essa tatuagem no braço e também que tivesse um carro branco com as características que foi passado ali pelas testemunhas. Eles então chegaram a 2 suspeitos que chamaram mais atenção. O primeiro já tinha várias passagens ali na polícia por crimes sexuais contra menores de idade, porém acabou que ele ofereceu ali um álibi sólido para a polícia do momento que tudo aconteceu, o desaparecimento do Daniel, então ele acabou sendo desconsiderado como suspeito. Já o segundo homem não tinha uma história tão convincente assim. O homem em questão é Brad Peter Cowan, de 34 anos, e como eu disse, ele batia com as descrições das denúncias. Ele de fato era um homem alto e magro que tinha uma tatuagem no ombro, ele também tinha um carro branco e além disso ele tinha várias passagens na polícia por uso de drogas, roubo e abuso de menores. Ele já tinha sido condenado 2 vezes ao longo da vida por cometer violência sexual contra meninos de até 10 anos de idade e sempre vítimas que eram ali vizinhos ou alguém que ele via, alguma criança ali na rua brincando no parque. Então ele sempre atacava vítimas nessas circunstâncias bastante parecidas com a circunstância em que o Daniel foi atacado. O Brett foi então interrogado, mas ele disse que não tinha nada a ver com o crime contra o Daniel. Já tinha bastante tempo que ele não era condenado por nenhum crime dessa natureza. Inclusive nesse momento ele já tinha sido casado, ele estava divorciado, mas já tinha sido casado, já tinha filhos. Ele inclusive começou a frequentar uma igreja dizendo que tinha se convertido e que estava livre agora de todos esses pecados, que não cometia mais esses crimes. Então a polícia ficou meio desconfiada, mas eles não tinham realmente nenhuma prova contra ele, até porque foram feitas buscas na casa e no carro do Brett, porém eles não encontraram nenhum sinal do Daniel, nem na casa e nem no carro. Então o suspeito acabou sendo liberado. A polícia então continuou procurando por outros suspeitos, porém as coisas continuaram sem muito avanço durante os próximos anos. Várias buscas intensas foram realizadas. Eles usaram ali mergulhadores profissionais para procurar em rios e lagos da região. Também fizeram buscas aéreas utilizando ali helicópteros. Vários voluntários se colocaram à disposição e ajudaram nas buscas pelo Daniel em toda a cidade, em regiões de mata, nas florestas, em todos os lugares mesmo que fosse possível. Também foram espalhados vários cartazes com fotos do Daniel pela cidade. O caso estava o tempo todo na mídia também, porque foi um caso que ficou muito famoso muito rapidamente, então estavam todos realmente muito empenhados para encontrar o Daniel. A polícia chegou até a fazer uma simulação do que aconteceu no dia do desaparecimento, naquele mesmo lugar, naquele ponto de ônibus debaixo ali do viaduto. Eles colocaram alguns bonecos ali com roupas parecidas ao que o Daniel usava, também um outro boneco com aquelas características do suspeito, para ajudar as pessoas, porque assim, vendo aquilo, poderia relembrar ali alguma coisa, alguma memória que estava um pouco mais esquecida na mente das testemunhas, para ver se alguém lembrava de algum detalhe a mais. E isso até surtiu realmente efeito, porque depois disso a polícia recebeu várias novas denúncias com pessoas dando dicas, dando pistas, alguém que tinha visto alguma coisa. Porém, mesmo assim, a polícia chegou a investigar mais de 300 ligações, mais de 300 denúncias, mas no fim eles não conseguiam encontrar nada concreto, nada que levasse realmente ao paradeiro do Daniel
ou do suspeito. Também chegou a ser oferecida uma recompensa de $250 mil para qualquer pessoa que desse alguma dica que levasse, à solução do caso. Porém, mais uma vez a polícia recebeu diversas denúncias, diversas pistas e mais uma vez isso não levou a nada. 2 anos se passaram e em 2005 os pais do Daniel fundaram uma instituição de caridade chamada Daniel Abercrombie Foundation, que era uma instituição dedicada a promover a educação para a segurança infantil. Então eles estavam sempre, buscando alertar as crianças sobre os riscos e sobre as maneiras deles se manterem seguros. Mesmo com o passar dos anos, o Brett continuou sendo o principal suspeito aos olhos da polícia, isso porque eles foram encontrando algumas inconsistências ali no depoimento do Brett. Sobre aquele dia do desaparecimento do Daniel, ele disse que de fato passou ali perto daquele ponto de ônibus, que chegou a ver o Daniel, mas que não tinha, tido nenhum tipo de interação com ele e que tinha seguido direto para o shopping, tinha ficado lá um tempo e depois voltou para casa. Porém, nessa época, apesar de ele já estar divorciado, ele ainda vivia com a sua ex-esposa e com os filhos. Então ele disse que tinha chegado em casa a um determinado horário ali por volta das 3 horas, mas a esposa dele disse que não, que ele tinha chegado um pouco mais tarde. Então a polícia ficou ali, naquela dúvida, naquela suspeita de por que ele teria mentido esse horário. Ele foi chamado então para um novo interrogatório para esclarecer essa questão e dessa vez ele disse que de fato tinha mentido, mas isso porque ele disse que nesse tempo aí que ele não tinha contado, ele tinha passado em um lugar onde vendiam drogas e ele não queria dizer isso para a polícia, com medo de trazer ali algum problema para ele. Os policiais então conseguiram verificar onde era esse lugar que ele tinha ido comprar essas drogas, foram até lá e conversaram com as pessoas. Eles nem foram na intenção de prender ninguém por esse tráfico de drogas, eles queriam apenas conversar sobre o caso do Daniel, então as pessoas acabaram aceitando conversar com os policiais para ajudar no caso, e eles disseram que não se lembravam se de fato o Brett tinha estado lá naquele dia ou não, e naquele horário, porque a esse ponto já faziam muitos anos que o caso tinha acontecido, então as pessoas não se lembravam com exatidão do que tinha acontecido e a polícia ficou ali meio que em um beco sem saída. Mesmo assim, os policiais continuavam acreditando que o Brett era ali, o principal suspeito e que ele tinha algum envolvimento no caso, e até mesmo a família do Daniel já estava acreditando nisso. Segundo a mãe do Daniel, a primeira vez que ela viu o Brett, ela sentiu um sentimento muito ruim com relação a ele e ela tinha ali, dentro de si a certeza que aquele homem tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do filho dela. Então os policiais continuaram investigando até que em 2011 eles conseguiram finalmente descobrir que o Brett tinha mentido mais uma vez e ele não tinha ido até aquele lugar comprar drogas aquele dia. Isso porque as pessoas lá, que ficavam nesse lugar vendendo essas drogas, falaram para os policiais que eles tinham finalmente conseguido se lembrar e encontrado ali alguns extratos bancários que mostravam que naquele dia eles nem estavam lá vendendo drogas, eles estavam em um outro lugar, então não tinha como o Brett ter ido lá comprar essas drogas com eles. Então, mais uma vez a polícia tinha ali a prova que o Brett estava escondendo alguma coisa. Mesmo estando convencidos do envolvimento do Brett, os policiais não tinham nenhuma prova contra ele. Como eu disse, a casa e o carro dele já tinham sido investigados e nada tinha sido encontrado. Então, a polícia optou por um plano bastante ousado para conseguir a confiança e a confissão do Brett. Em 2011, eles montaram ali um esquema, uma operação, onde vários policiais iriam se juntar e fingir que eles eram membros de uma quadrilha criminosa para conseguir se aproximar e ganhar a confiança do Brett. Em 2011, então, durante um voo, o Brett conheceu um homem que se sentou ao lado dele ali no avião e começou a puxar assunto e conversar. Foi um voo longo de 5 horas, então durante todo esse voo, o Brett ficou conversando com esse homem que sentou ali ao lado dele e eles acabaram criando uma amizade. Isso porque o homem tinha várias coisas em comum com o Brett, eles tinham ali aproximadamente a mesma idade e eles também tinham mais ou menos os mesmos crimes. Esse homem
fazia parte de uma quadrilha criminosa e também já tinha, né, passagem por crimes contra menores de idade, daquela mesma natureza dos crimes do Brad. Então eles acabaram virando amigos, trocaram contatos e mesmo depois do fim desse voo, eles continuaram mantendo contato ali pelo celular e foram ali construindo uma amizade. O que o Brad não sabia era que esse homem, na verdade, era um policial, membro daquela quadrilha falsa que queria se aproximar dele e ganhar a sua confiança. Depois disso, então, o Brad continuou essa amizade com esse homem, como eu disse, e então o homem apresentou ele para aquela quadrilha criminosa, chamou ele para trabalhar junto com eles, porque ele ia ganhar muito dinheiro, ia conseguir uma vida luxuosa e tudo mais. O Brad acabou então entrando para essa quadrilha, fez amizade ali com todos os membros, que todos eram policiais disfarçados, né? E ao longo do tempo, então, essa operação durou 4 meses e ao longo desses 4 meses, os policiais fingiram fazer parte dessa quadrilha criminosa. Eles até mesmo forjavam ali, né, algumas situações para eles cometerem de fato crimes, para que o Brad acreditasse e não desconfiasse em momento nenhum que aquela não era uma quadrilha criminosa. Então eles forjavam ali, né, encenavam assaltos, roubos, crimes de várias naturezas, tudo isso em um esforço tremendo para fazer realmente com que o Brad confiasse neles e viesse a confessar o crime. 4 meses depois, então, em agosto de 2011, o Brad já estava completamente acostumado com aquela situação, já estava confiando em todos aqueles homens que para ele eram colegas criminosos dele. Então, no dia 4 de agosto de 2011, ele foi chamado pelo líder dessa gangue, que também era um policial, para uma conversa. Nessa conversa, o líder da gangue disse então para ele que os policiais estavam procurando, né, pelo Brad por conta do crime contra o Daniel, e o homem então deu uma pressionada nele, dizendo que ele deveria dizer a verdade, se ele tinha algum envolvimento, né, com o caso do Daniel, porque o homem não se importava se ele tinha de fato cometido ou não esse crime contra o Daniel. O homem só queria garantir que não ia sobrar nada pro lado dele, que o Brad não tinha deixado nenhuma ponta solta, esse tipo de coisa. E então, né, deu uma pressionada ali no Brad, dizendo que se ele tinha de fato cometido o crime, era para ele contar. No início, o Brad negou, né, ele continuou dizendo que não tinha nenhum envolvimento com o Daniel, mas como ele já estava confiando ali naquelas pessoas e era o líder que estava pressionando ele acabou finalmente confessando. Ele disse para o homem que tinha passado de carro lá no ponto de ônibus, tinha visto o Daniel, ele disse que estacionou o carro, esperou um pouco ali no ponto de ônibus junto com o Daniel para ver se era seguro, né, ele sequestrar o menino, e foi nesse momento provavelmente que as testemunhas viram ele ali junto com o Daniel. Depois ele voltou pro carro dele e então passou lá e ofereceu essa carona pro Daniel até o shopping. O Daniel então, né, inocentemente acabou entrando no carro. Ele levou o Daniel até uma região bem afastada, uma casinha no meio de uma floresta lá completamente afastada, e chegando lá ele tentou cometer violência sexual contra o Daniel, mas ele disse que o Daniel entrou em pânico, começou a lutar contra ele tentando fugir, e então ele acabou estrangulando o menino até a morte. Para esse líder da gangue, ele ainda disse que nem chegou a cometer nenhuma violência sexual contra o Daniel, porque ele não conseguiu, né? Porque o Daniel ficou lutando a todo tempo. Então, depois ele acabou abandonando o corpo do Daniel ali naquele lugar mesmo, só retirou as roupas dele e jogou em uma lagoa que ficava ali próximo. Esse homem, então, líder da gangue, disse pro Brad que ele deveria levar ali, né, os outros membros da gangue até esse lugar onde ele tinha deixado o corpo do Daniel, para eles recolherem qualquer pista, qualquer prova que pudesse ter ficado ali e destruir tudo, né, para que nada fosse encontrado ali nunca contra o Brad ou contra qualquer pessoa da gangue. Então, o Brad acabou acreditando, levou todos esses homens até esse lugar e chegando lá, de fato, eles encontraram os restos mortais do Daniel espalhados. Vale lembrar que já tinham muitos anos, né, já tinham 8 anos desde que tudo aconteceu, então já estava tudo espalhado, porque vários animais acabaram espalhando os ossos pela região, mas mesmo assim eles acabaram encontrando quase que todos os ossos do Daniel e também encontraram de fato as roupas dele naquela lagoa. Com isso, então, naquele momento, os homens contaram a verdade pro Brad, disseram que eram policiais e acabaram prendendo ele
pelo crime contra o Daniel. Como agora não tinha mais saída, as provas estavam todas ali contra o Brad, ele acabou sendo preso e condenado à prisão perpétua por todos os crimes que cometeu contra o Daniel. Em seu julgamento, ele não demonstrou nenhum remorso, muito pelo contrário, ele agia de forma fria e até mesmo sarcástica, dando alguns sorrisos ali, enquanto o seu julgamento acontecia. Então é realmente muito assustador de ver como uma pessoa pode cometer um crime tão bárbaro e não sentir nenhum pingo ali, de culpa ou remorso por conta disso. Em 2022 também foi lançado um filme baseado na história do Daniel, chamado The Stranger. Eu não cheguei a assistir o filme, mas parece ser um filme muito interessante, que conta aí, todo o caso, principalmente essa parte dessa operação muito bem elaborada e muito impressionante que a polícia criou para conseguir ganhar a confiança e a confissão do Brad, todo o empenho que eles colocaram, ao longo de tantos anos e ao longo principalmente daqueles 4 meses que eles trabalharam ali junto com o Brad para conseguir a sua confissão. Então, certamente deve ser um filme bem interessante e fica aí de recomendação para quem gosta desse tipo de filme que é baseado em fatos. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia, se você também já assistiu esse filme The Stranger e se você já sabia que era inspirado nesse caso. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.